Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 9 de junho, sabadão. Antes vamos conferir a rodada de ontem. Eu queria mandar um abraço pro Paulo Bruno de Bacabal, no Maranhão. O Paulo ontem, a gente tava conversando sobre aquele cara que vende jogos comprados por preços 400 euros. O Paulo, se você pegar uma consultoria aí com preço módico, cara, foi o que eu tava dizendo ontem. Às vezes você, no primeira grade que o cara manda, você bate e você tirou o investimento do mês inteiro, tá ligado? O Paulo falou que tirou o mensal dele, ele começou ontem, eu acho, não foi, Paulo? Ele falou que tirou o investimento do mês dele todo, e ele teve um saldo a mais ainda, que eu não me lembro quanto foi. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama, te bate um papo, tem uma promoção legal pra Copa, vamos lá. Ontem a gente pegou os dois amistosos, Islândia e Gana. A gente sugeriu um fora empate, 1-6-6, a gente botou 1-1, foi 2-2, foi green do mesmo jeito, beleza. O segundo jogo das análises foi Inglaterra e Costa Rica. A gente sugeriu uma vitória da Inglaterra em casa, ou então um handicap menos 1,5, a Inglaterra ganhando de 2 gols de diferença, 2,20. A gente sugeriu um 2-0, foi 2-0, green aqui também, 100% ontem. Na consultoria foi legal também, claro, senão o Paulo não tinha tirado o retorno dele. E vamos para as análises de amanhã. Eu tô esquecendo de falar alguma coisa que eu ia falar, mas tá bom. Amanhã eu separei uma triplazinha. O New York City, o primeiro jogo é pela MLS, às 13h30, um clássico da divisão leste, o primeiro colocado contra o segundo. O New York City enfrenta o Atlanta United. O New York é o segundo colocado. Jogando em casa, o New York tá 100%, cara. São 6 vitórias, ele não empatou, ele não perdeu. Ele fez 18 gols em 6 jogos, dá uma média de 3 gols por jogo, e tomou 2. O cara tomou 2 gols em 6 jogos em casa. 10 dos últimos 10 jogos do New York City, isso contando fora e casa agora, tá? Foram acima de 2,5. Contra o Atlanta, que é o líder da divisão leste, ele tá com 27, com 29 e o New York com 27, tá ligado? Uma vitória do New York amanhã deixa ele líder. O Atlanta, jogando fora de casa, tem 4 vitórias, 1 empate, só perdeu uma vez, é mais regular que o New York. Ele sofreu 8, ele marcou 8 e sofreu 7, né? O New York é absurdo aqui a diferença de gols marcados para gols sofridos. Só que em 9 dos últimos 10 jogos do Atlanta United, contando casa e fora, ele marcou gols, tá ligado? 10 dos últimos 10 jogos do New York foram acima de 2,5. 9 dos últimos 10 o Atlanta United marcou. Tem 18, tem 3 gols de média marcado no New York. Eu vou na segurança, eu não quero nem saber de casa seca, eu vou de casa empate a 1-4-4, tá pagando legal. Ou então um jogo acima de 2,5, eu vou de 2-1 pro New York no Atlanta. Cacete. 2-2. O ambas marcas também cabe legal, né, mano? Eu acho que o Atlanta faz gol no New York. Não sai um 2,5, 3-0 pro New York, eu não imagino. Eu esqueci de falar isso aqui. O último jogo entre eles, frente a frente, com esse formato aqui, o New York em casa e o Atlanta fora, foi 3-1 pro New York, foi em 2017. O segundo jogo das análises é pela Irlanda Premier League, Premier Division, eles chamam. O Sligo Rovers enfrenta o fenômeno, o Cork City. O Sligo é o penúltimo colocado, o Cork é o líder. Jogando em casa, o Sligo Rovers tem 2 vitórias, 3 empates, perdeu 6 vezes. Olha a campanha do cara em casa, tem 2 vitórias em casa. Contra o Cork, que fora de casa tem 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Só que jogando em casa, o Cork tem 10 jogos, 10 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, se eu não me engano. São 9 jogos, 9 vitórias. Eu sei que ele tá 100% em casa, o Cork. Marcou 6 gols e tomou 15 em casa o Sligo Rovers. Marcou 20 e sofreu só 11 o Cork. É muito melhor a campanha. Vem de 5 vitórias seguidas o Cork, contando casa e fora. O Sligo Rovers, ele tem uma vitória nos últimos 9 jogos em casa. Ele tem dificuldade pra ganhar em casa, cara. 6 dos últimos 7 jogos dele sem marcar gol em casa. Em casa, nos 6 dos últimos 7, ele não marcou. Eu vou de fora. O Cork ganhando a 1,50. E hoje, se eu não me engano, tá rolando o Dundalk tá ganhando Dundalk tá ganhando fora de casa, se eu não me engano, por 2-0. Aí o Dundalk ganhando, ele fica com 49. O Cork tem 51, dá uma colada. Acho que o Cork vem com tudo amanhã. Eu vou cravar um 2-0 pro Cork, a 1,50. E o terceiro jogo é mais um achismo, cara. Não botei tanta estatística, não. É pelo brasileiro, o Atlético Paranaense enfrentando o São Paulo, lá na Arena da Baixada. O Atlético tem uma vitória, 7 derrotas nos últimos 10 jogos, tá ligado? Tem uma vitória nos últimos 10 jogos. Oxe, líder não, isso aqui é de outro canto.
o São Paulo, o Diego Aguirre conseguiu dar uma organizada nessa defesa do São Paulo, tá ligado? O Atlético joga bonito, né? Aquele estilo Fernando Diniz, que muito passe de bola, aquela saída com o goleiro de líbero, um toque de bola, tá ligado? Um tic-tac. Mas eu acho que o Aguirre conseguiu arrumar essa zaga do São Paulo, tá tomando poucos gols, o São Paulo tá organizado. Eu acho que o São Paulo não perde pro Atlético amanhã no Paraná. Eu vou de fora empate São Paulo a 1,50. Eu vou cravar 1-1, mas com a vontade de botar um 0x0 essa porra desse jogo. Bom, foi X2 a 1,50. Galera, foram as análises pra amanhã. Se curtiram, se inscreve. Tem meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama, a gente bate um papo. Tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.